Hoje a gente vai falar sobre resumindo o filme O Corcunda de Notre Dame. Tudo começa numa tarde chuvosa, onde uma mãe deu à luz a seu filho e viu que ele era meio deformado. Ele não tinha a aparência de uma criança normal. Então ela pegou seu próprio filho e resolveu abandonar a porta da igreja. E nisso começou a chover numa tarde, e como fiéis católicos estavam dirigindo-se à igreja, o padre, logo atrás dos fiéis, começou a ouvir choro de uma criança. Então ele resolveu parar, ver o que estava acontecendo, e viu que dentro de um cesto havia uma criança de aparência não muito legal, deformada, como se não fosse uma criança normal. Então ele resolveu pegar a criança e ele resolveu cuidar como se fosse seu filho. E passado tempos, ele cresceu na igreja, ele era responsável por tocar um sino para, enfim, quando batesse ao meio-dia e também ao meia-noite, e também nos dias de cultos da igreja, para chamar a atenção dos fiéis. E um belo dia, na praça pública, uma mulher cigana, por nome de Esmeralda, vai até a praça fazer seus eventos como de costume. E nesse dia do evento, um homem resolve fazer um concurso de pessoa mais feia do Rio. Começou a chamar pessoas por um hino, e a pessoa mais feia elegida pelo povo ao redor ganharia o tal título de pessoa mais feia do mundo. Até que viram o Corcunda, resolveram trazer a força para o cenário, e as pessoas não teve dúvidas, ele era a pessoa mais feia do reino. Então pegaram uma espécie de coroa, botaram sobre sua cabeça, e ele saiu em passeata com o povo. E o povo gritava: "Ei, isso aí, você é o nosso rei", mais uma forma de deboche, porque não era uma coisa muito agradável aquele dia. E o padre, vendo toda aquela situação, saiu da igreja e resolveu o trazer de volta para a igreja. E lá deu muitos sermões no Corcunda e acabou punindo ele, deixando-o de castigo. E falou que se ele voltasse ao mundo novamente lá fora, Deus não iria mais perdoar seus pecados e, consequentemente, ele iria para o inferno. Assim acreditava o padre. Chega o capitão Febo com seus soldados para prender o Corcunda, que foi acusado injustamente por ter abusado de Esmeralda, a cigana mais bela do Rio. E ele foi preso, sofreu muito na prisão, e foi marcada uma data para seu julgamento em praça pública. Então, nesse dia, o capitão Febo sentenciou o Corcunda a 50 chibatadas em praça pública, para que todo mundo visse aquele momento. E depois das 50 chibatadas, ele ainda foi condenado a 1 hora a exposição ao povo em praça pública. Ou seja, aí o povo poderia fazer o que quiser com ele naquele momento. Jogaram pedras, restos de comida, fizeram de tudo. E passado esse tempo, o povo começou, e nisso o povo começou a ir embora, lógico. E o Corcunda ficou lá sozinho. A Esmeralda viu que ele era inocente, que não foi ele que abusou dela realmente, mas o capitão não acreditaria na história dela, justamente porque o povo naquela época ia muito pela aparência das pessoas. O Corcunda era muito feio e tal, o juiz não ia acreditar, né, que ele fosse inocente. E
Esmeralda resolve ajudar, dá água para ele, o trata muito bem, trata de suas feridas feitas nas costas por causa das chibatadas, e ele fica encantado com ela. Ela vai embora, ela tinha sua cabra de estimação que a acompanhava nos shows e toma seu rumo. Então o Cirilo, apaixonado pela Esmeralda, resolveu seguir e é pego pelos soldados do Cabo Febo. E ele ia sendo sentenciado de morte também, a não ser que uma das mulheres que estavam por lá, incluindo Esmeralda, aceitasse casar com ele. E foi o que aconteceu. Eles se casaram sem se conhecer. Mais de um tempo depois, começaram a ficar amigos. O padre queria ter umas segundas intenções com elas, ou seja, ele queria além daquele jantar, ele queria Esmeralda para ele, olha só. E Esmeralda não foi na dele, não quis. Então o padre resolveu se vingar dela, falou que não ia deixar barato. E em uma noite no templo, ele discute com um homem da igreja, um arcebispo, e ele estava com um punhal de Esmeralda, que naquela noite que ele tentou alguma coisa com ela, acabou arrancando dos braços dela o punhal que ela sempre usava, e usou esse punhal de Esmeralda para assassinar o arcebispo da igreja. Ou seja, depois de ter feito isso, ele botou a culpa na Esmeralda pelo fato do punhal ser de Esmeralda, e Esmeralda acabou sendo presa pelo Capitão Febo. Ele e Esmeralda estavam casados, mas Esmeralda ainda ia ser julgada em praça pública. Num belo dia, ela ia ser o juiz do rei, sentenciou a Esmeralda à morte no enforcamento. Só que o Corcunda viu e rapidamente, do alto da igreja, ele desceu de uma corda e puxou Esmeralda de uma ponta para outra da igreja. E na igreja eles estariam protegidos, porque por lei ninguém poderia invadir a igreja, porque era um templo sagrado. Então Esmeralda não estava protegida ao Corcunda. Enfim, Esmeralda, num belo dia, ela não ficou mais na igreja. Ela resolveu sair e aí foi capturada novamente pelos soldados. Ia morrer novamente e já ia morrendo, quando do alto da igreja o povo viu o Corcunda quase jogando de lá o padre no chão, se ele não confessasse em público, ali diante do público, que foi ele que tinha assassinado o arcediácono da igreja. E ele acabou confessando. Então Esmeralda acabou sendo liberta. E como o padre estava na igreja, nenhum dos soldados podiam entrar para prender. E daí o padre ficou muito, entre aspas, arrependido pelo que fez, e tem uma discussão com o Corcunda, falando do passado dele e tal. E depois disso houve uma briga entre os dois. Aí o Corcunda foi ferido com golpes de faca pelo padre e conseguiu do alto da igreja o jogar para fora. Ou seja, o padre acabou morrendo. E o Corcunda ficou muito ferido, ele ficou dias maus. E numa bela noite a situação dele piorou e ele acabou simplesmente morrendo. Bom, essa foi a história do Corcunda de Notre Dame. Certo. Agora eu irei falar sobre o romantismo no filme do Corcunda de Notre Dame, que é a segunda geração. A primeira parte é o sofrimento, que o Corcunda sofre muito quando ele leva as 50 chicotadas, também pelo padre também, fala que ele não vai pro céu, que ele foi tocado pelo Deus. E também a morte, nós temos simplesmente a morte, que foi a solução para os problemas em vida. E também a mulher, ela era uma musa, a Esmeralda, né, que nós vimos também. Ela era uma musa e ela era amada e desejada por todos, mas jamais ela era tocada.
também que o Kokunda também fala que é a exaltação da morte também, né? Que o Kokunda fala que por ela ele se matava se jogasse lá de cima. E a nota que o nosso grupo escolheu foi 8. Por que 8? Porque é um filme bastante bom, tem uma história boa e eu desejo que todos vocês assistam. E também é um filme bastante complicado de entender, mas vale a pena.